de ciência e da tecnologia aos fins do século XX. De fato, o desenvolvimento ocidental da ciência desde a modernidade no espaço institucional, diferenciando as atividades e práticas sociais respondidas a dois princípios aparentemente contraditórios, mas historicamente particulares. Por outro lado, teríamos os princípios da autonomia, no qual fica atrelado os critérios de diferentes inclusões e permanência dos participantes nas comunicações científicas, com o processo de regulares a avaliação e mecanismo de sócios cognitivos, formalizadores de aferimento de produtividade e de excelência. Por outro lado, esse princípio coexistiria junto com o princípio de conversão, pelo qual aquilo o interior das atividades e práticas científicas se define como dotado de excelência e de valor que seria considerado de valor por outros domínios de atividade social, de onde a pesquisa obtém recursos institucionais e materiais, o Estado e governos e as esferas de produção e dos negócios da sociedade civil e as suas organizações. Essas operações de equivalência que dá origem a que muitos denominam de contrato social da ciência, Gustav e Keston, 1994, tem sido reformada muitas vezes ao longo dos anos, ao longo dos últimos séculos. Reaparece com a frequência da década de 90 e com a reflexão de cerca dos modelos alternativos para a organização da gestão da pesquisa. E nesta década, e nos países que liberaram os fluxos de informação intensificados, e dos cenários da mundialização, ao mesmo tempo em que as prioridades e questões científicos-tecnológicas são transferidas nos termos de domínio de uma economia de conhecimento, as questões de reformulação das figuras organizacionais nas pesquisas que são agregadas, perguntas novas de governança, de ciência e da tecnologia. Nessas circunstâncias, quando o princípio de autonomia de ciência manteria a revelação da vigência dessas comunidades de pesquisa, de processos e de estabelecimentos de equivalência em que denominamos de critério de convenção. A validade versus o valor ganham espaço nas ciências deliberativas e decisórias das agências de fomento de avaliação das ciências. Nesse contexto, são construídos e experimentados novos modelos de gestão da ciência e da tecnologia, cada um dos quais afetará não só o ambiente semântico da geração, de organização e transmissão do conhecimento, quanto as próprias alternativas de construção de uma ciência e da informação nessas perspectivas. Recuperaremos rapidamente alguns estudos que ilustram os processos, como o tal de Stokes e Gibson. Os Stokes da partida da revisão de modelo de Bush, e se o relatório de Bush transformou o conceito de pesquisa básica em um termo corrente em seu modelo organizacional para o desenvolvimento científico-tecnológico, que deve considerar conjuntos de aforismos. A ciência básica é aquela que intencionaliza o alcance das leis físicas de natureza gerais, levando além das fronteiras do entendimento e dos fundamentos. A pesquisa básica é que marca o passo do desenvolvimento tecnológico, de modo que a interrupção dessa pesquisa básica para obter os resultados práticos que poderiam abordar suas potencialidades inovadoras. É uma ação que recupera o investimento da pesquisa básica a partir dos seus benefícios tecnológicos, já que um país sem pesquisa básica perde sua posição competitiva na indústria e dos negócios. Enquanto os progressos da ciência, tal como considerar o fator direto para o desenvolvimento econômico da segurança militar, a política de investimentos que deveria oferecer distribuição regular e dos recursos entre todas as áreas da ciência, sendo que toda a tecnologia aparecia no final de cada ciência tecnológica como das consequências necessárias. Não seria, porém, o rumo constante da política da gestão da ciência. Para Stokes, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e no Ocidente
pareceria, se for segundo algumas figuras de paradigmas principais, conforme a definição e critérios seletivos em torno de duas variáveis da avaliação e na preocupação da heurística visando a aprofundar o conhecimento em questões fundamentais de um domínio do saber, das considerações tecnológicas ou finalísticas, visando maiorizar a utilização dos conhecimentos. Em uma matriz simples de cruzamento de variáveis, Stokes analisa três quadrantes significativos. O quadrante de Edison, que seria representada de uma aplicação mais descoberta, a energia elétrica, sem a preocupação de consequências do quadro teórico conceitual de se escrever. O quadrante de Bohr, de maneira oposta, seria uma preocupação com os entendimentos das questões sem preocupação com o uso de resultados da pesquisa. O programa de pesquisa de Pasteur surgiu em microbiana no século XIX. Oferece boa ilustração com dupla intencionalidade na busca do entendimento do fundamento de determinadas questões, ou promovendo o uso de eficientes resultados para a obtenção de benefícios econômicos sociais. Outros autores tomam o modelo Stokes como a variação entre Wiltshire e Baer. Stones enfatiza a importância do quadrante de Pasteur, que vão reformulando o quadrante da ciência de Jeffersoniana. Eles permitiram alocar um tipo de produção de conhecimento científico. Hodgson teria definido como um trabalho que ancora os centros de pesquisas em uma básica de ignorância da ciência situada no coração do problema situado.